eu quero nessa noite falar com vocês acerca de um tema, porque assim, o Senhor tem me usado, tanto a minha pessoa quanto o pastor Jonatas também, e alguns outros, para preparar a noiva para o dia do arrebatamento da igreja. Nós temos também, não que a gente está atrelado apenas ao arrebatamento, mas nós estamos trabalhando em favor do retorno de Jesus, para ganhar almas para o Rei, para libertar pessoas, pregar o Evangelho. Nós estamos buscando fazer a obra completa. Mas essa mensagem, essa reflexão, eu não vou me demorar muito, me chamou muita atenção a respeito de como nós temos visto o comportamento de grande parte da igreja nos nossos dias. E o que eu quero falar nessa noite é um assunto que eu sempre comento com os amigos, pastores e tal. E eu gostaria de estender esse assunto para você. É um assunto delicado, mas alguém tem que falar. Nós precisamos falar a respeito. Abra comigo em Provérbios, no capítulo 1, e o verso de número 7. Esse versículo, ele é muito conhecido. Muito, muito conhecido de toda a igreja do Senhor. Provérbios 1. Provérbios 1, o verso 17. Diz assim, verso 7 de Provérbios 1: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu vou ler novamente. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém, igreja? Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra e pedimos, fale conosco, guia-nos na verdade do Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar lugar em nosso coração, que saiamos daqui hoje edificados pelo Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Esse tema, irmão, o temor do Senhor, é um tema que a gente sempre comenta com pastores, de como a igreja tem, de alguma forma, em grande parte dela, fugido, desse princípio. E esse princípio, o temor do Senhor, é o começo de tudo para nós que somos salvos em Jesus. É o princípio da sabedoria. E quando o Senhor fala com Moisés, reúne a turma, reúne o povo, porque eu quero falar com a turma toda. Eu quero que todo mundo ouça a minha voz. E aí todo mundo se prepara 3 dias, está em Êxodo 20. E a turma se prepara para ver o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. E aí Moisés prepara o povo. E no verso 20 de Êxodo, no capítulo 20, o verso 20, nós vamos ver algo interessante. Aqui no verso 20 do capítulo 20 de Êxodo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis. Olha, a fim de que não pequeis. Gente, Moisés está falando com o povo assim: gente, não tenha medo. Amém? Quantos podem dizer comigo? Não tenham medo. Aí Moisés continua: Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja com vocês. Ou seja, Moisés está falando: não tenham medo, mas ao mesmo tempo ele está falando: Deus veio para trazer temor. E qual é a diferença dessas duas palavras, medo e temor? Porque talvez na versão que você está lendo pode estar assim: não temam, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja no seu coração. Ou seja, primeiro Moisés fala: não temam, e depois ele fala: temam. E o que o Senhor está querendo nos dizer com essa passagem? O Senhor está querendo dizer para mim e para você que eu posso estabelecer um relacionamento com Ele. Eu não posso ter medo de me aproximar de Deus. Eu não posso ter medo de estar na presença do Rei. Eu não posso ter medo de querer ter uma intimidade maior com o Senhor. Este é um medo que a gente não pode ter, de nos aproximar do Senhor, de contar nossas dificuldades para Ele, de ir para a presença do Rei. Amém, gente? Não tenham medo. É o que Moisés está falando. Gente, pode se aproximar, não tenham medo. Deus veio para provar vocês. Para quê? Para que o temor dEle, para que o temor do Senhor estejam com vocês, a fim de quê? A fim de que não pequeis, não é? Aí, o que acontece no verso 21? O povo estava de longe em pé,
Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Ou seja, o povo ficou de longe, porque o povo estava com medo de Deus. Mas Moisés se aproximou dessa nuvem escura onde Deus estava. O que eu quero dizer para você, que não é tempo de ter medo de ir para o Senhor. Não é tempo de ter medo de ir para a presença dEle. Nós temos que ter temor do Senhor, mas medo de estar com Ele, não. Amém, gente? Aí, o que acontece com a igreja hoje, com grande parte dela? Por que o temor tem se ausentado? Aí eu gostaria de pontuar algumas coisas com você, para a gente orar, né, nessa noite ainda, rapidinho. A primeira coisa do porquê o temor foi embora de grande parte, é por conta da falta de conhecer o Senhor. Vocês estão comigo? Amém? Olha, lá em Samaria, quando o rei da Síria leva o povo de Israel cativo, porque primeiro, antes de Nabucodonosor, a Síria levou Israel. Aí a terra ficou vazia. A nação ficou vazia, o território esvaziou, porque o povo foi tudo exilado, né, para a Síria. Aí o que acontece? O rei da Síria mandou samaritanos para morar na terra de Israel. E aí, olha para você ver, o capítulo 17 de 2 Reis, o verso 25, 2 Reis 17, 25 diz assim, ó: a princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Está falando do povo de Samaria que veio para Israel. Não temeram ao Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo, né? Aí por isso disseram ao rei da Síria: olha, os povos que o Senhor mandou, ó rei, o Senhor transportou e fez habitar na cidade de Samaria, não sabem, ó, para você ver, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. Por isso ele mandou leões para o meio deles. E os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. O que aconteceu? O povo que foi transportado para Samaria não conhecia o Senhor. E por não conhecer o Senhor, eles estavam morrendo. O que a palavra de Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, queridos? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Não é um conhecimento superficial, mas um conhecimento experimental. Conhecer a presença do Senhor, não é? Então nós precisamos, eu poderia me estender, mas só para que você fique com essa semente. Nós precisamos conhecer o Senhor verdadeiramente. Sabe o que acontece? Quando a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, esse conhecimento é um conhecimento experimental. Não é um conhecimento apenas filosófico, intelectual, mas é um relacionamento com Ele. Amém, querido? Glória a Deus. Olha para você ver, quando a Bíblia fala lá em Gênesis 4, e conheceu Adão a Eva, esse conhecimento é um conhecimento de relacionamento, não é? Quando Maria, o anjo aparece para ela e fala: tu vai ficar grávida do Espírito Santo. Ah, mas eu não conheço homem algum. Ou seja, Maria conhecia homem, conhecia o pai dela, né? Se tivesse irmão, conhecia. Então assim, quando Maria fala, eu não conheço homem algum, ela está falando, eu não tenho relação com homem algum. Então, quando a Bíblia fala de conhecer o Senhor, é um conhecimento de relacionamento. Amém, igreja? Levante sua mão comigo e fala comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso te conhecer. É uma necessidade para nós conhecermos o Senhor Jesus, a presença dEle. É como eu disse a você, a presença dEle destrói com todos os temores do nosso coração. A presença dEle arranca angústia, arranca síndrome, arranca tudo para fora, né? Daniela, minha esposa, estava há 3 anos passando por um problema de depressão, ansiedade, pânico, medo. E eu sempre chegava lá em casa, irmãos, e eu via um demônio assim, desse tamanho assim, mais ou menos. E o Senhor me falava: esse é o espírito do medo. E eu olhava para aquele cara e falava: está repreendido. Mas ele não saía. E Deus falava: não é você, você não tem autoridade para isso, é ela. Até que um dia, acho que eu já contei aqui para os irmãos, a gente chegou da farmácia, ela estava no sofá lá caída, muitos tremores involuntários e tal. Encurtando a história, ela teve um arrebatamento. Eu fui no banheiro com ela, levar ela ao banheiro. Quando a gente está saindo do banheiro, eu puxando ela devagarzinho aqui, ela me deu uma apertada assim: espera que eu vou cair. Aí eu segurei ela mais forte.
Quando eu segurei ela mais forte, ela foi e me alisou. Aí eu brinquei com ela, falei assim: opa, tá querendo namorar a hora dessa com o pastor? Aí, quando eu falei assim, ela começou a rir, foi rindo, riu. E aí, quando eu percebi, John, ela já não estava aqui. Ela já tinha sido arrebatada. Eu soltei ela para lá, ela ficou 2 horas lá no chão do banheiro e rindo lá, rindo, e Jesus falando muita coisa. E o que Jesus falava lá com ela no céu, ela reproduzia com a boca aqui para a gente. Foram 2 horas, o Senhor falando com ela, e na medida que o Senhor falava, ela reproduzia, falou da volta de Jesus, falou da igreja do Senhor, falou a respeito da minha vida, da vida dos irmãos lá da comunidade. O Senhor entregou uma mensagem de 2 horas para a igreja dele, através da serva dele. Agora, eu levei ela para o banheiro, arrastando. Quando terminou aquele processo ali todo de arrebatamento, que ela voltou, que foi um trabalho para voltar, que ela não queria. Quando ela voltou, ela falou: cadê Bela? Bela é a neta da gente. Eu falei: Bela está ali, vou te levar lá. Ela falou: levar o quê, moço? Ela deu um pulo e ficou em pé. Todos os temores, todos os tremores, toda aquela situação, todo o efeito da medicação que estava sobre ela desapareceu imediatamente. Isso é coisa, irmão, que eu pensei que poderia acontecer de forma gradativa, mas aconteceu na hora. Aí ela foi, abraçou a neta e pegou no colo. Ela não estava aguentando ficar em pé, irmão. Daí a pouco, no mesmo dia, ela foi na lavanderia, colocou 2 máquinas de roupa para lavar, 9 horas da noite. Eu falei: moço, amanhã não é hoje. Plá, botou as máquinas para lavar de roupa. No outro dia levantou cedo, arrumou os guarda-roupa. E aí, quando foi no outro dia, umas 9 horas, eu estou lá no quarto. Ela: ei, eu estou vendo, João, o espírito que você falava do medo, desse tamanho assim. Gente, o medo é pequeno, mas ele faz um arraso muito grande para aquela pessoa que não tem discernimento. E aí ela: o que eu faço? Falei: lida com ele aí. Aí ela, com muita autoridade, minha esposa é muito tímida, mas com muita autoridade ela foi revestida no momento. Ela falou: olha, espírito de medo, eu te ordeno agora, sai dessa casa, sai da minha vida. Aí ele correu para o corredor. Aí ela falou: sai daí do corredor, sai da garagem, sai da rua, sai do bairro, vai embora. E aí tchau, foi embora para nunca mais. Aleluia. Gente, eu estou falando para você, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente conhece um pouco da presença dele, todos os temores caem por terra, no nome de Jesus Cristo. Levante sua mão comigo e diga: eu rejeito na minha vida, na minha família, na minha casa, todos os temores, toda a insegurança, vai embora agora, no nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos conhecer o Senhor, é uma necessidade. Uma outra coisa do porquê o temor foi embora é por conta de uma suposta intimidade que é cantada hoje, né? Essa suposta intimidade, que muitos irmãos viveram essa intimidade na realidade. A gente canta aquela música: Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, eu quero pegar tua sandália, eu quero vestir sua camisa, eu quero me esconder contigo e tal, papapá. A gente canta, é verdade, é. A gente pode fazer isso, pode recostar a cabeça no peito, pode. Mas tem muita gente falando de uma intimidade que não vive. É um problema. Porque você vê o cara cantando intimidade, falando de intimidade, John, mas quando você vai na rede social do cara, é uma vida de pecado lascada. Problemão. Nos nossos dias de hoje, pessoas pregando intimidade, cantando intimidade, falando de intimidade, mas não vive essa intimidade. E aí, a gente fica: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? É por falta de uma verdadeira intimidade. Intimidade que eu digo para você, eu vou para a casa de Jonatas, a gente vai para ali de vez em quando tomar um café. Eu chego ali, a gente comenta tanta experiência, de momento que a gente viveu com o Senhor e que vamos viver ainda, né? De tempos que a gente passa com o Senhor. Mas, irmão, para passar esse tempo com Jesus, é muita luta, é muita batalha, é muita prova. Entendeu? Então tem muita gente por aí, né? Aí a pessoa na intimidade vai lá no lugar secreto, tá orando no lugar secreto, tira a foto, pleque. Pelo amor de Deus, irmão, é secreta ou não é o negócio aí? A gente saber se isso aí é ou não é secreta. Se diz um amigo meu, foi no culto de oração, tá uma pessoa ajoelhada na igreja, né? No Instagram, ajoelhado. Olha, irmãos, estamos aqui agora no culto de oração. Então, pelo amor de Deus, irmão, a igreja está ficando estranha. Está uma estranheza no meio do povo de Deus. Está entendendo? Graças a Deus a gente está num lugar onde tem doutrina, onde tem ensino da palavra.
né? Essa palavra para você, a realidade, tá gravando aí, John? Então vai ficar para o povo de lá, mas aqui eu penso que para nós aqui é só um alerta, viu? É só um alerta. Gente, as músicas de hoje, a festa de hoje, os cultos de hoje, a gente tem ido em muitos lugares, e quando eu chego nos lugares, um dia eu fui numa igreja, eu vi Jesus literalmente na porta, eu falei, entra bonitão. Ele falou assim, eu não entrei não. Eu falei, ué, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, não sei, você não me perguntou nada. Então, a gente tem que saber onde a gente vai hoje. A gente tem que saber onde é que ele está. A gente tem que saber em que lugar nós vamos. Um dia eu estava conversando comigo mesmo, pastor, ele chegou numa cidade, perguntou, Jesus, o que é que eu faço aqui? Jesus falou, o que você quiser. Eu não te mandei para ir. Então a gente tem que saber, irmãos, sobre a intimidade com Deus. Esse dia eu estava falando ali com o Ivanildo, né? Veio comigo a Ivanildo, isso? É? Eu estava falando com ele, eu ia para Cândido Salles. E aí o Senhor falou para mim assim, olha, pede o carro de sua mãe emprestado. Não vai no seu carro não. Eu falei, não vou pedir não, porque o carro dela é novo. Eu não gosto de pedir carro de ninguém emprestado, ainda mais carro novo. E aí, o Espírito Santo pede. Eu falei, não. E eu fui. Chegou lá, irmão, encurtando a história, o carro quebrou lá. E aí a gente teve que arrumar um guincho lá e a gente veio dentro do carro em cima do guincho. Aí, quando eu cheguei aqui, mãe já estava agoniada. Ela falou, rapaz, eu desobedeci a Deus, porque o Senhor falou comigo, empresta seu carro para Josué. Eita, dois teimosos, eu e ela, né? Ele falou comigo e falou com ela. Na semana seguinte eu estava indo para Iguaí, o Espírito Santo falou comigo assim, lá não tem guincho, hein? Eu já corri na casa dela, falei, minha velha, me dá o carro que eu vou para Iguaí. Aí ela me deu o carro. Quando eu fui ligar o meu carro, antes de sair para Iguaí, o carro não pegou de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo é bonito, viu? Por quê, irmão? A gente busca ter intimidade com ele. Aleluia. Aí eu fui para Barreiras, só que na noite que eu fui para Barreiras, eu fiquei acordado a noite toda, não dormi, John. Eu não preguei o olho, meu Deus, o senhor quer falar comigo? E orava e nada, ele não falava nada. Fui para Barreiras, quando eu cheguei 100 quilômetros de lá, o carro bateu o motor. Falei, meu Deus, o senhor não me avisou dessa, né? Mas aí, irmão, o que acontece? Chegou lá em Barreiras, a porta abriu, os irmãos juntaram lá, empresários de tudo e tal, e aí fizeram o meu motor, não paguei nada. Irmão, quando a gente anda com o Espírito Santo, a gente vai buscando intimidade com Ele. Ele cuida da gente nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Aleluia. Ei, aleluia. Nós precisamos buscar intimidade verdadeira com o Senhor. Você sabe uma outra coisa do porquê a igreja está assim solta, não está vivendo esse temor? É por falta de paternidade de Deus, porque Deus é nosso Pai. Amém? É verdade ou não é? Sabe, irmão, aqui deixa eu ler para você, Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. E Deus vos trata como filho, amém? Ele trata todo mundo aqui. Quem é filho aqui de Deus? Aleluia. Ele trata você como filho. Quando a Antonella está aprontando, John encosta nela, opa, peraí, né? É assim, a gente trata os meninos da gente como filho. É filho, e é filho mesmo, amém? E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem a correção da qual todos se tornaram participantes, é porque são bastardos e não filhos. Está entendendo? Se a gente, irmão, não está sendo corrigido, é porque não é filho. Quantos irmãos aqui estão passando por luta? Levanta a mão aí, guerreiro. Eita, seja bem-vindo ao grupo, é todos nós, hein? Então é isso, gente. A gente está passando por luta por quê? Porque a gente é filho. E a gente está sendo disciplinado. Eu nasci numa família cristã. Eu tinha mais medo de meu pai do que de Deus. Porque pai era pistoleiro antes de ser crente. Então pai botava o terror na gente. E aí quando o pai falava assim, que eu falava, eu não vou para a igreja hoje não. Ela, tu não vai o quê, rapaz? Ah, meu amigo. Um dia eu fingi que estava dormindo e fiquei ali deitadinho ali, fingindo, ele me sacudindo. Ele foi no meu nariz, fechou a minha respiração. Aí eu acordei. Ele, moça, acordou, hein? Bora. Então, a gente tinha medo do velho. Né? Mas aquele medo foi um medo bom. Porque aquele medo fez com que a gente ficasse na presença do Senhor. Lá em casa não tinha esse negócio, hoje eu não quero ir para o culto não. Hoje a gente tem uns meninos aí de 13, 14 anos, chega para a mãe, mamãe, cadê o neném? Cadê o adolescente? Não quis vir hoje não.
Lá em casa não tinha esse negócio de não quer ir hoje não. Lá em casa ia, mas ia mesmo. E eu sei, louvado seja Deus por isso. Porque naquela época eu não sabia o que era bom para mim. Quem sabia era meu pai. Ele sabia que Jesus era o melhor. E ele me colocou no caminho certo. Entendeu? Então eu tinha medo dele. Eu não tinha medo de Deus. Eu não temia o Senhor quando eu era menino. Mas aí depois, irmão, eu comecei a ter minhas experiências com o Senhor, né? Comecei a ter a experiência, uma atrás da outra e tal. E eu comecei a temer o nome do Senhor. Só que houve um tempo na caminhada que eu acabei me afastando um pouco desse temor. Do temor de Deus, né? Mesmo dentro da igreja, sim, dentro da igreja, tocando e tudo e tal, sim, né? Aí um dia eu comecei a querer beber bebida alcoólica. Olha para você ver que história diabólica, né? Tem que guardar os meninos, viu, irmão? Você que é mãe, orar, saber onde é que ele está indo, buscar entender o que está acontecendo. Porque um dia eu saí para tomar uns 2 copos de vinho, mas meu irmão, um desviado, velho Alfredo, e aí, quando eu saí, aí eu estou na estrada, o Espírito Santo falou comigo assim: ei, ele foi beber. Mãe pegou um chevette que ela tinha e saiu correndo atrás de mim, num canto e no outro, não me achou. Mas o Espírito Santo falou com ela que eu tinha ido beber. Quando eu cheguei lá na igreja, eu tinha tomado uns 2 copinhos de vinho. Quando eu cheguei na igreja, era noite de Natal, eu falei para ela assim: Feliz Natal. Ela falou: Feliz Natal nada. Você estava bebendo, rapaz, que o Espírito Santo me falou. Eu falei: meu Deus do céu, o Espírito Santo não deixa a gente quieto. Irmão, o Espírito Santo me pegava de todo jeito. Um dia eu falei com o Alfredo, falei: Alfredo, eu quero ir num barracão com você, que hoje eu quero pegar uma mulher. Aí, Alfredo falou: então vamos lá, meu velho, vai dar certo e tal. Arrumou tudo certinho. Umas 7 horas a gente entrou no Passat dele, Passatinho velho, uns 500 metros assim, andou, o carro quebrou. E a gente: oh meu Deus, pega esse carro, Senhor, abençoa, orando para pecar. E aí, quem disse que o carro pegou, irmão? Voltei para casa empurrando o carro e chateado com Deus. Meu Deus, me deixa pecar em paz. Deus não deixava. Sabe por que Deus não deixava? Porque tinha uma mulher que orava por mim, minha mãe, intercedia o tempo todo, me rodava o tempo todo. Sabe o que aconteceu comigo? Casei com 20 anos de idade, sem ter contato com mulher nenhuma, porque Deus não deixou, porque a mãe orou. Está entendendo? Então esse temor foi gerado no meu coração. Aleluia! Pegue na mão da pessoa que está do teu lado e diga para ele: cuide da sua família, rapaz. Cuide da sua família. Não jogue mole não, jogue duro. É tempo de a gente cuidar da turma. É tempo de cuidar dos nossos, viu? É porque os pais da gente foi tudo terror com a gente, e hoje a gente quer ser Nutella. Não, meu pai me tratou muito assim, hoje eu vou tratar meu filho melhor. Vai nessa. Não, a gente tem que tratar duro mesmo. Esses dias o meu mais novo chegou para mim: pai, eu quero colocar um brinco. Falei: só se for na loucura, porque tu tá para colocar brinco do outro canto, não aqui, rapaz. Eu vou fazer uma tatu. Vai, você vai fazer tatu, filho. Só for um tatu, né? Tatuagem. Então assim, irmão, a gente tem que cuidar dos meninos. E isso que meu pai fez comigo naquele tempo. Tá entendendo? É isso aí, sabe? Outra coisa que gera falta de temor na igreja, irmão, é a falta da glória de Deus. Né, John? Porque a igreja que tem glória, o povo não peca, porque se pecar, Deus pega. Vocês estão lembrados quando, por exemplo, Nadab e Abiú, eles levaram fogo estranho perante o Senhor? Eles morreram. Por que eles morreram? Porque a glória de Deus estava presente ali naquele lugar. Ali tinha codorniz, ali tinha fogo de noite, tinha nuvem de dia, tinha águas amargas se transformando em água doce, ali tinha mar vermelho abrindo, ali tinha a manifestação de Deus, era presente no lugar. Deus falava com Moisés na tenda. Os caras foram pecar onde? Na glória de Deus, morreram. Então onde tem glória, não peca não. Aí, por exemplo, os meninos Hofni e Finéias, a Bíblia diz no tempo de Samuel que não tinha visão, as visões eram raras, a presença de Deus não se manifestava. O que os meninos faziam? Os meninos de Eli, eles tinham relação com as meninas na porta da tenda, com as mulheres que cuidavam da tenda. O que acontecia com eles? Nada. Por quê? Porque não tinha glória. Mas aí vai Ananias e Safira, vende um terreno por 100 mil reais, exemplo. Chega para Pedro e dá 50 mil. Quanto foi? Vocês venderam? Vendemos por 50. Mas mentira, venderam por 100. Daí, Pedro fala: mas rapaz, como é que você mentiu para o Espírito Santo? E aí, Ananias vai lá e morre. Até mentira no lugar que tem glória é um problema. Entendeu? Chega a Safira depois de 3 horas. Ei, vendeu por quanto? Vendemos por 50. Mas rapaz, por que você fez isso aí? Morreu também. Aí eu estava vendo um pastor falar
que quando a glória de Deus chegar, a gente tem que abrir uma funerária do lado de cada igreja, e vai ser muita morte, aleluia. E os primeiros que vai sobrar são os pastores. Então, no lugar que tem glória, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque a glória, ah, meu Deus, eu quero tua glória, eu quero tua glória. Ei, a glória traz juízo. A glória traz juízo. Sabe o que acontece? Eu colhi isso aí, porque eu estava num lugar de glória, vivendo num avivamento, um despertamento. Só que eu tinha um problema. Eu tinha um problema de pornografia mental. E aí esse problema meu eu não confessava para ninguém, porque eu tinha vergonha, porque eu já dirigia congregação, eu era ministro de louvor, de adoração, eu era líder de jovem. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para alguém? Mas aí o Senhor falando, fala, eu não falava. E aí minha esposa engravidou de gêmeos. E aí, John, eu tinha sonho direto, a barriga dela abria, os meninos caíam, quebravam o pescoço, morria. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu virava para o lado, ia dormir. Sabe por quê? Eu não tinha temor de Deus, o temor tinha ido embora. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava cego espiritualmente. Um dia a gente estava tão desesperado com esse sonho, que aí eu abri, quando Deus não fala com o crente, ele fica abrindo a Bíblia e botando o dedo. Deixa eu ver aqui, bota o dedo, para ver se Deus fala. E Deus falou comigo naquele dia. Abri Lamentações 2, botei o dedão lá, verso 19. Aí estava escrito assim, ora pelos seus filhos que estão perecendo. Ora pelos seus filhos. O Senhor falando comigo para me orar. Eu não orava, por quê? Porque eu tinha perdido o temor de Deus. Tinha perdido o temor do Senhor. Aí, rapaz, perdi os filhos, apanhei um bocado, quase perco o terceiro filho. Sonhei um dia que eu chegava em casa com um caixão desse tamanho, um menino tinha uns 5 anos de idade, eu jogava o caixão na sala no sonho. E aí Daniela falava, oxe, já um caixão? Eu falava, dá um caixão. Para quê? Para Esdras brincar. Aí o Senhor falava comigo no sonho assim, ei, você está brincando com a morte, hein? Sabe por quê? Porque eu estava num lugar de glória. Eu estava num lugar de manifestação de Deus, brincando com a presença do Senhor. E aí Deus cobrou muito alto de mim, cobrou muito caro. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele ama. E a quem Ele ama, Ele disciplina. A quem Ele ama, Ele traz para o caminho. A quem é filho, Ele vai disciplinar, Ele vai corrigir. E é por isso, meus irmãos, que eu estou aqui nessa noite com muito temor e tremor falando para você que esse é um tempo, irmãos, de nós nos consertarmos na presença do Senhor. Sabe? Um moço lá em També começou a falar mal de minha mãe, falando mal, muito mal dela, quando a gente morava lá. Aí um culto de 9 horas da manhã, nós estávamos num culto. Deus levantou um profeta e falou assim, hoje eu começo a julgar essa causa, minha serva. Algo desse tipo. Irmão, na hora que Deus falou, esse cara que estava falando dela estava na manga com o cavalo, prendendo alguma coisa lá, uma vaca. Esse cara caiu do cavalo, bateu a cabeça no chão, e aí ele mordeu a língua pulou fora. A língua dele foi embora. Trouxeram aqui para a conquista, para ver se tinha algum problema, se pudesse restaurar a língua. Não teve jeito, ficou sem língua, porque estava falando da serva do Senhor. Irmão, antigamente nos cultos de oração, não ia não, porque se tu fosse em pecado era revelado. Era revelado antigamente nos cultos de oração. Quem estava em pecado passava longe, porque Deus estava na igreja, né? É verdade. A gente tinha medo, né? Quando o profeta começava a orar em língua, ei, meu servo, cuidado com sua vida. Eu falava, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. A gente já ficava com medo, sabe por quê? Porque tinha temor dentro da casa do Senhor. Então, irmão, nós precisamos pedir a Deus, Deus, restaura o temor na minha vida. Restaura o temor na minha vida. Eu preciso que o temor seja restaurado na minha vida novamente. Sabe, naquele tempo lá em Itambé tinha um moço que estava mexendo com a esposa de um pastor, mexendo e tal. Aí a esposa do pastor não queria falar, mas um dia ela falou para o pastor, falou, aquele moço está mexendo comigo. Aí o moço chegou para almoçar, era um vizinho. O pastor chegou, John, na porta e falou assim, eu te amaldiçoo com todas as pragas do Egito. E entrou para dentro de casa. John, 2 horas da tarde, o cara volta dentro de um caixão. Isso foi meio-dia, 2 horas, já chegou o corpo em casa. Sabe, irmão, o juízo de Deus, Pedro executou o juízo sobre Ananias e Safira. O juízo de Deus vai começar a ser executado em igrejas que não temem mais o nome do Senhor. Sabe, que faz as coisas de forma desconsiderada na plataforma, no altar de Deus. Irmão, para gente que é servo de Deus, que é pastor, que é ministro do Senhor, pastor Jonatas, pastor Jeová está aqui, eles sabem, a gente sabe a seriedade de pegar esse microfone aqui e de vir falar para os reis, para as rainhas,
para o povo que vai morar no céu, que está nesse lugar. O nível de responsabilidade para mim estar com esse microfone hoje aqui é muito grande, porque eu estou pregando uma mensagem muito forte e muito séria, mas eu vou ser cobrado por ela quando eu chegar diante do Senhor, porque Hebreus 13:17 fala que nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos aqui. Por isso, irmãos, essa palavra é uma palavra talvez assim muito forte, mas é uma palavra de preparo para o grande dia do arrebatamento da igreja. Amém? Então nós vamos orar nessa noite, pedindo ao Senhor: Senhor, restaura o teu temor no nosso coração, restaura o teu temor em nossa vida. Vocês estão de acordo para a gente fazer essa oração? Vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração. Hein, John? Eu queria convidar você aqui, para você estar comigo aqui, né? Para a gente fazer essa oração juntos aqui. Amém? Para que esse temor de Deus que está em falta possa voltar. Você pode fazer essa oração? Pode. John vai orar por nós. Ei, o John está sugerindo para a gente vir para cá, para a gente nos derramar aqui no altar do Senhor. Vem para cá, igreja, para a gente fazer esse momento de oração, de intercessão, para que essa mensagem, aquilo que Deus trouxe ao teu coração nessa noite, talvez alguma coisa esteja acontecendo contigo, talvez um hábito que você não consegue abandonar. A gente não consegue não, porque nós somos fracos mesmo, né? A natureza humana, a natureza adâmica, ela luta com a gente o tempo todo. Mas se existe algo no seu coração, alguma coisa, algum pecado, né? Algum hábito que você está, meu Deus, eu não consigo, vamos colocar diante do altar de Deus hoje e vamos pedir: Senhor, qualquer mácula, qualquer mancha, qualquer ruga no vestido da noiva, que seja limpado, que seja purificado, que seja restaurado nessa noite, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Quantos estão dispostos aqui a fazer essa oração nessa noite? Aleluia, glória a Deus, amém. O pastor Jonatas vai fazer essa oração por mim e por você. Nós precisamos, todos nós precisamos dessa oração. Aleluia. Queridos irmãos, quem puder, quem quiser, se ajoelhe aí no lugar onde você está. Você pode encostar aqui. Nós vamos buscar a face do Senhor. Aleluia. Te amamos, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus zeloso. Ei, a Tua palavra diz que o zelo pela Tua casa te consome. Encha de temor essa casa, Senhor. Encha de temor o nosso coração. Nós queremos Te respeitar, Senhor. Queremos Te honrar. Queremos nessa noite Te pedir perdão, Senhor, pela falta de temor no nosso meio. Restaura a Tua igreja, Senhor. Levanta, Senhor, a Tua igreja em temor, em obediência, em respeito pela Tua palavra, Senhor, respeito pelo Teu nome, Jesus. Nos perdoa, meu Deus. Quantas vezes falamos o Teu nome em vão? Quantas vezes, Senhor, pecamos em falar, em agir, em pensar? Quantas vezes entristecemos o Teu Espírito? Quantas vezes entramos numa casa como essa, um lugar separado para Te adorar, e ficamos irreverentes, vendo coisa em celular, com a mente em outro lugar? Perdoa-nos como igreja, Senhor. Perdoa a maneira que a gente anda na rua, lida com filho, com marido, com esposa. Nos perdoa, Senhor, nós nos arrependemos. Sabemos que Tu és Deus zeloso, bondoso, misericordioso, gracioso. Sabemos que Tu nos ama. Mas o Teu zelo por Tua casa é grande demais. O Senhor é fogo consumidor. Pai, nós Te damos liberdade para continuar fluindo nessa casa, disciplinando os nossos irmãos, sacudindo a figueira, arrancando os frutos podres, Senhor. Meu Deus, nós não queremos prestar aqui, Senhor, um culto indevido. Nós não queremos acender um fogo estranho, meu Deus, nessa casa. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos nessa noite.
que todas as pessoas ao entrarem por essa casa, por aquelas portas, sintam a tua presença. Meu Deus, temam o teu nome, Senhor, reverencie a tua grandeza, porque essa casa foi consagrada, esse ambiente foi consagrado para te honrar, para te adorar. Meu Deus, nos livra, Senhor, nos livra de viver uma vida, meu Deus, como os filhos daquele sacerdote. Nós não queremos perder o temor, nós não queremos perder o respeito pela tua palavra, pela tua obra, Senhor. A tua palavra diz que maldito todo aquele que faz a tua obra relaxadamente, Senhor. Meu Deus, nos perdoa. Acende a chama no nosso interior, acende a chama do teu Espírito. Acende a chama, Senhor, de zelo, de encargo. Meu Deus, nos ajuda a te obedecer. Nós precisamos de ti para te obedecer. Precisamos do teu Espírito fluindo, Senhor. Pai, nos ajuda, perdoa. Quantas vezes não te obedecemos, não fizemos a tua vontade, falamos o que não deveríamos, agimos por conta própria, e isso entristeceu o teu Espírito. E nós nessa noite estamos aqui te pedindo perdão. Lava o nosso interior, lava o nosso interior. Oh, nós queremos ser como Josué e Caleb. Nós queremos crer na tua promessa, nós queremos crer na tua palavra, queremos honrar o teu nome. Oh Deus, não permita vivermos uma vida que desonra o Senhor, uma vida que atrai demônios, que atrai coisas negativas, malignas, por falta de obediência, falta de temor. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus.